Você prefere aulas presenciais ou aulas virtuais? Seja muito bem-vindo ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como interagir com nativos e falar espanhol sem medo. Aqui é o primo Jimmy e no diálogo de hoje a gente vai fazer uma aula presencial. Não, não é bem presencial, mas a gente vai ter um diálogo como se você estivesse com uma professora na sua frente, tá bom? Então, vamos lá para nosso diálogo. O diálogo é um diálogo básico intermédio, tá? Um diálogo básico intermediário seria um diálogo básico intermédio. E vai ser em uma classe de espanhol, tá? Numa aula de espanhol. Aqui, preposições e artigos no espanhol a gente não se combina, não se junta, que nem no português, que vocês acabam juntando e ficando uma coisa só para se tornar mais fluido na fala, tá? Por exemplo, você fala numa aula, a gente não acontece isso. Para nós sempre vai ser separado em uma classe, em uma aula, tá bom? E espanhol, espanhol a gente escreve com essa letra aqui que você não conhece. Vou te apresentar. Ela se chama ñ, tá? Ela se chama ñ. E é um N com um tio. No espanhol, o tio a gente não coloca nas vogais, não existe. Não tem essa regra gramatical. Você somente vai encontrar, vai achar esse tio em cima da letra N. É quando ela se torna ñ, tá bom? E o som do N é muito parecido ao NH, tá? É por isso que você fala espanhol, espanhol. Ah, e outra coisa, o L no final para nós, independentemente na posição da palavra, tá? E eu falo porque tem muita palavra no espanhol e no português que são praticamente idênticas. Se escrevem igual, principalmente com L, no caso, que terminam com L. Porém, a fonética é diferente pelo fato que nós falamos diferente. Eu falo espanhol, espanhol. Você fala espanhol. Tem como se fosse cortou aí, né? Espanhol, espanhol. Como se fosse o L, um U e ainda cortado, espanhol, espanhol. Aí a gente não. A gente fala um L mais claro e talvez mais longo. Espanhol, espanhol, tá bom? Então tá, vamos lá no nosso diálogo são duas pessoas, dois personagens. A professora, olha, ela se chama Senhora Garcia, com a Senhora Garcia, que seria a nossa professora, la professora, e tu, que seria você, tá? Tu. Então tá, então vamos começar a aula. A professora Garcia chega e fala: Buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? Y tú respondes. O, en el caso, todo el mundo responde. Buenos días, profesora. Yo estoy muy bien, pero un poco cansado. ¿Tá? Mais uma vez, profesora. Buenos días a todos. ¿Cómo están hoy? Tú respondes. Buenos días, profesora. Yo estoy muy bien, pero un poco cansado. Tá? Então, aqui, a professora, ela falou buenos días a todos, tá? Começou cumprimentando com buenos días. Buenos días seria bom dia. E ela fala buenos días a todos. Quer dizer que tem mais de uma pessoa, tá bom? Buenos días a todos. É óbvio. Uma professora entra numa sala de aula, tem mais de um aluno, ela vai falar buenos días, se for de manhã, buenas tardes, se for à tarde, e boa noite, no caso, buenas noches, se for à noite. Buenos días, buenas tardes ou buenas noches, tá? Porque tem aulas noturnas também. Então, falou buenos días a todos, tá? Como estão hoje? No espanhol, as perguntas na escrita, elas precisam ser escritas com o signo de interrogação no começo da pergunta. A diferença do português que você somente escreve aqui no final da pergunta, no espanhol precisa ser escrito no começo da pergunta também. E repara que ela é escrita de ponta cabeça. Ela está ao contrário, tá? Isso indica que a pergunta está começando. E você escreve principalmente em textos formais, como e-mails, artigos, reportes ou informes, tá? Precisa ser escrito. Então, e no caso aqui pergunto, como estão hoje, né? Como vocês estão hoje? Hoje seria hoje. E tu respondes, buenos días, professora. Aqui segue o mesmo critério das perguntas. Signo de interrogação, signo de admiração, tá? Qualquer
gestos de admiração, de surpresa, independentemente se for uma frase ou somente uma palavra, que por exemplo, se você fala ajuda e precisa ser escrito, então você precisa seguir o mesmo critério, que no começo se escreve começa com um signo, seja interrogação ou admiração, mas ele começa virado, tá bom? É como se fossem os parênteses. Um parênteses vai para dentro e outro vai para, ou no caso, um vai para a esquerda, uma ponta para a direita e outra ponta para a esquerda, como dizendo tudo que estiver dentro desse daí tem alguma coisa especial, não é? É o mesmo critério dos parênteses ou dos abre aspas, é o mesmo critério, só que no português, nas perguntas, você não escreve, nem nas gestos de admiração, de surpresa. No espanhol, você usa o mesmo critério para tudo, tá bom? Então, você falou buenos dias, professora, né? Buenos dias, professora, porque é um gesto de admiração, de exaltação. Buenos dias, professora. E eu acredito que os colegas, os companheiros de aula também falaram todo mundo, buenos dias, professora. Mas você continuou falando, eu estou muito bem, pero um pouco cansado. Eu estou muito bem, pero um pouco cansado, tá? Eu estou bem, eu estou muito bem, tá? Porque falou muito, estou muito bem, mas, pero seria mas, um pouco cansado, tá bom? A professora, ¿por qué estás cansado? Tú respondes, porque ayer estudié mucho para el examen de español. Mais uma vez, la profesora, ¿por qué estás cansado? E tú, porque ayer estudié mucho para el examen de español, tá? Então a professora escutou, ouviu o seu comentário, né? Então ela perguntou, por que estás cansado? Por que você está cansado? Aqui, repara que eu falei cansado, mas se fosse cansado, no caso, quer dizer que é um homem. Mas se fosse mulher, se fosse uma prima, então ela teria falado, por que estás cansada? Tá? Então, cansado para masculino, cansada para feminino, tá bom? E no caso, e você, tu, respondes, porque ayer estudié mucho para el examen de español, tá bom? Então, aí você dá a explicação, porque ontem, ayer, quer dizer ontem, a gente fala ayer, y, eu falo ayer, mas vai ter primos, principalmente os argentinos e os uruguaios, eles vão falar ayer, tá bom? Eles vão falar com um som mais de SH, tá? Para você saber que os argentinos, os primos argentinos falam um pouco diferente. Quem está certo, quem está errado, ninguém, tá? Essa daí é uma coisa regional, tá? Eu falo ayer, tá? E ninguém está certo nem errado, é simplesmente é regional, mas saiba que se fala um pouco diferente dependendo da região, tá bom? Então, porque ayer estudei muito. Então, porque ontem, que seria ontem, estudei muito. Aqui, muito. Reparou que aqui a gente está falando muito em duas vezes. Muito, e aqui está escrito muito. Mas aqui também está falando estou muito bem. Muito, muito. Mas aqui é muito e aqui é muito, tá? Esse daqui tem uma regra, mas é um pouquinho mais complicada. E eu não quero complicar a sua vida agora, tá bom? Mas saiba que tem casos que a gente usa muito e tem casos que a gente usa muito. O significado é o mesmo. Quer dizer que você está aumentando. Mas, por exemplo, aqui, você não poderia colocar estou muito bem, tá? É completamente errado. Eu estou muito bem, tá? São as mesmas palavras, no caso, são palavras diferentes, mas com o mesmo significado e você vai usar elas dependendo de cada caso, tá bom? Tem uma regra, mas por enquanto só saiba disso, tá? Mais para frente, em outros tipos de aulas mais detalhadas, aí a gente pode ver esse quando se usa e quando não se usa. É que tem uma coisa mais gramatical nessa regra, tá bom? Então, beleza. Muito e muito, tá bom? A mesma coisa aqui. Ayer estudei muito para o exame. Também não vai. Então, por isso, tá vendo? Cada um tem seu lugar onde ir. Quer dizer a mesma coisa, porque ambos quer dizer que, aqui, por exemplo, que estudou muito. Tá? Não estudou só um pouco, não, estudou muito. A mesma coisa no anterior, na fala anterior, que não está bem, está muito bem. Tá? Em ambos casos, é além daquela seja emoção, sensação ou o que for. Por exemplo, não somente estudou mais da conta. Então, por isso que eu falo que tem casos, tem regra, beleza? Então, continuando, que estudou muito para o exame de espanhol ou para a prova de espanhol, tá? Para a prova de espanhol. Espanhol, aqui
Bom, eu já falei, né, que essa letra aqui a gente chama ñ. Sim, já falei, tá? E o som é parecido com NH, certo? Espanhol, beleza? No próximo, a professora fala muy bien, tá? Então, a professora dice, muy bien. ¿Te resultó difícil el examen? Y tú respondes, algunas preguntas sí. La parte de escuchar fue difícil para mí. Más una vez, la profesora, muy bien. ¿Te resultó difícil el examen? Y tú respondes, algunas preguntas sí. La parte de escuchar fue difícil para mí. Tá bem? Tá bom? Então, a professora falou muito bem, tá? Muito bem. Aqui, ó, o signo de admiração, tá bom? Então, ela falou com admiração, com exaltação, muito bem, muito bem. E pergunta, te resultou difícil o exame? Você achou difícil a prova? Te resultou? Foi difícil? Foi difícil a prova? Te resultou, no caso, um resultado. Então, foi difícil a prova, tá? E você, né, tu respondes algumas perguntas sim, no caso, algumas perguntas sim. A parte de escuchar foi difícil para mim. A parte de ouvir, escuchar seria ouvir, foi difícil para mim, tá? Próximo, a professora. Es normal. ¿Y qué parte te gustó más? Tú respondes, me gustó la parte de escribir. Pude hablar de mi familia. ¿Tá? Es una vez, la profesora, es normal. ¿Y qué parte te gustó más? Y tú respondes, me gustó la parte de escribir. Pude hablar de mi familia. ¿Tá bom? Então aqui ela falou que a parte de ouvir foi difícil, então falou que é normal, tá? E ela perguntou que parte te gostou mais, tá? Qual parte você gostou mais da prova? E você respondeu, me gostou a parte de escrever. Eu gostei a parte de escrever. Pude, deu, no caso, pude falar da minha família, pude, falei da minha família, tá? Ah, lembre-se que nem sempre todas as traduções precisam ser literais, tá bom? No caso aqui nós falamos pude falar de minha família, mas você pode ter falado simplesmente falei da minha família, né? Deu para falar da minha família, ou coisas parecidas, certo? Mas aqui, no caso, hablar seria falar, tá bom? Próximo, profesora, perfecto. Hoy vamos a practicar conversación. ¿Quién quiere empezar? Tú respondes, yo puedo empezar. Más una vez, profesora, perfecto. Hoy vamos a practicar conversación. ¿Quién quiere empezar? Tú respondes, yo puedo empezar. Tá? Então, aqui a professora falou perfeito, tá? E que já está na hora de começar a aula. Então, hoje vamos a praticar conversação. Hoje vamos praticar a conversa, ou conversação. Quem quer empezar? Quem quer começar? Empezar, começar, tá? Quem quer empezar? E tu respondes, eu puedo empezar. E aqui a professora fala, excelente. Cuéntanos que hiciste el fin de semana, tá? Excelente. Cuéntanos que hiciste el fin de semana, tá? Excelente. Conta para nós que você fez no final, o fim de semana, tá bom? Que você fez. Hiciste, tá? Cuéntanos que hiciste el fin de semana, tá bom? Dúvidas? Hoje foi bem rápido, né? A nosso diálogo. Não tem muita coisa. Eu já estou dando aula para você mesmo. Mas e aí, conta para mim. Você acha diferente uma aula presencial a uma aula virtual que nem a gente está fazendo? Eu sei que interagir é mais difícil, porque simplesmente esse daqui, um vídeo gravado, já está pronto para você. Então você não consegue interagir na hora que você tem a dúvida. Depois o que eu falo para você, escreve nos comentários, faça suas perguntas, faça suas dúvidas, para eu poder te responder do melhor jeito possível, tá? Quem sabe, mais para frente a gente possa fazer lives, né? Porque aí pelo menos é como se fosse presencial. Eu posso tirar suas dúvidas na hora. Seria como se fosse uma aula presencial, tá bom? Só que no conforto da sua casa, tá bom? Fica a dica, se inscreve no canal agora se você não estiver inscrito, porque se você não está inscrito, você está perdendo aulas práticas e aulas que te motivam a aprender realmente espanhol. Meu, tem um mar de vantagens e benefícios de aprender espanhol. Para você que você é brasileiro, você é primo, prima, acorda, meu. Espanhol é muito bom para você aprender. Então, se inscreve no canal. E se você for viajar, manda. Não viaja sozinho, meu. Viaja com alguém. Quem que vai tirar foto de você? E outra, é mais seguro viajar com alguém. Então, para vocês irem juntos, manda esse conteúdo para alguém. Pratiquem juntos. Esses diálogos faz de conta são para duas pessoas poderem praticar. Então, fica aí
as anotações para a próxima aula, tá? Então, a gente está fazendo como se fosse uma aula e eu sou seu professor agora. Então, escreve nos comentários suas dúvidas, se inscreve no canal, tá? Se inscreve, ó, se inscreve, eu vou contar, tá? Brincadeira. E se você for viajar com alguém, que é uma coisa recomendável, tá? Pratica com essa pessoa. Não é à toa que é um diálogo para duas pessoas. Pratica, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Nossa, eu fico muito feliz sempre de ficar aqui fazendo conteúdo para você. Então, muito obrigado. Escreve, meu. Escreve alguma coisa para mim, para eu te conhecer, tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado por ter chegado aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.